Toda quarta-feira nós falamos aqui no programa Mais Catalão sobre saúde mental, trazemos dicas para você que acompanha o nosso programa e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Rubiana Rodrigues, que vai falar conosco sobre a importância do atendimento humanizado. Oi, Rubiana, boa tarde, seja bem-vinda, prazerão te receber aqui no programa. Boa tarde, Leandro, é um prazer poder estar aqui, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Rubiana, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Quando a gente fala de atendimento humanizado, traz pra gente, assim, até uma expectativa muito grande, né? Do que a gente vai dizer a respeito disso. Mas vamos começar primeiro explicando ao nosso ouvinte o que é, então, esse atendimento humanizado e o que seria, então, humanizar um atendimento. Você já teve a oportunidade de ir num hospital ou num ambiente hospitalar e perceber que a estrutura, equipamentos, tudo de primeira, né? Tudo muito tecnológico, informatizado, mas se sentiu não atendido, não acolhido como deveria, né? Porque não adianta tecnologia, porque por trás dela estão as pessoas. E a humanização é o ato de você atender um ser humano, né? Atendendo outro ser humano. Então, a partir do momento que você se sente acolhido, que você é atendido com atenção, que você se sente em casa, é um primeiro passo para o resultado de um bom atendimento e até do sucesso desse tratamento. Agora, Rubiana, de onde que vem esse termo, né? Atendimento humanizado? A humanização, Leandro, na realidade, ela começou lá atrás na saúde mental. Em 1960, um filósofo francês, Michel Foucault, lançou um livro chamado A História da Loucura. E a partir daí ele começou a questionar, né, os métodos que os pacientes psiquiátricos eram atendidos, com lobotomia, através de tratamentos agressivos. E a partir daí, Franco Basaglia, um psiquiatra italiano, começou um movimento da reforma, né, do movimento antimanicomial. Em Gorizia existia um manicômio e na cidade de Trieste também. Então ele começou a querer mudar as práticas que eram feitas nesses hospitais com esses pacientes. E a partir daí surgiu esse termo de humanização. E por incrível que pareça, quando eu me formei, né, eu tive a oportunidade de ir para Trieste, né, nesse manicômio que foi desativado, nesse novo modelo, nesse novo conceito, onde ele começou a implantar o Hospital Dia. Então, os pacientes, eles passavam a morar sozinhos, né, em algumas casas, com acompanhamento de alguns enfermeiros, mas eles tinham independência, alguns até trabalhavam e tinham auxílio do governo. Então, assim, um modelo totalmente diferenciado daquele que era feito anteriormente, né? Ele passou a implantar, então, um modelo de Hospital Dia, que a partir daí passou a correr o mundo inteiro, chegando inclusive aqui no Brasil. Um grande nome que a gente pode lembrar é a Anice da Silveira, que foi uma psiquiatra que começou a mudar esse conceito, principalmente com o atendimento através da arte, né, aos pacientes, que era algo totalmente inovador. Na época foi comparado inclusive com o tratamento que os presos tinham, né? Então nada mais era do que um depósito. O tratamento, na realidade, de fato, que fizesse efeito não existia. Então tudo começou a mudar lá na Itália com esse termo, e a humanização vem a partir daí até chegar agora nos dias atuais, onde o conceito continua o mesmo, né? Tratar o ser humano de forma integral, de forma individualizada. Quanto menos padrão, quanto menos a gente colocar dentro da caixinha e tratar ele, né, de forma individualizada e personalizada, melhor vai ser o resultado. Então, nesse caso, Rubiana, a gente está falando, então, do atendimento humanizado, que ele cria, então, características para cada atendimento, para cada paciente. E nós tínhamos antes, então, podemos dizer que o chamado atendimento que era padronizado, era mais ou menos um atendimento em série, né? Que ele ia seguindo sempre da mesma forma. E agora, então, a gente percebe essa diferença do que vinha acontecendo e o que a gente tem hoje. A gente pode até lembrar do caso ali de Barbacena, né? Que era um caso de atendimento manicomial que era totalmente em série, né?
E totalmente improdutivo, né? Porque era um estoque de vidas. Exatamente, não respeitava essa individualidade. A gente sabe que os hospitais, né, os ambientes hospitalares de saúde, existem regras, né? Mas na medida do possível, quanto mais a gente puder tentar individualizar, melhor vai ser, porque cada ser humano exige, né? Tem uma necessidade. Não dá pra gente tratar todo mundo igual. Tá certo, então. Ô, Rubiana, uma outra pergunta aqui. Vamos falar do ponto de vista da pessoa que está sendo atendida, né? Quais as vantagens de se implantar esse atendimento humanizado para aquelas pessoas que estão recebendo atendimento? Olha, eu te falei que o sucesso, né, do tratamento depende muito disso, porque a partir do momento que a equipe, o médico tem uma escuta mais ativa, né, o paciente se sente acolhido, ele se sente atendido na sua necessidade, ele leva o tratamento mais a sério. Isso faz com que fortaleça os laços, né, entre a equipe e o paciente, facilitando então que ele possa ter aí um melhor tratamento em relação às condições de saúde dos profissionais, o ambiente melhora, tem menos faltas, menos rotatividade, porque não tem como você pedir para a equipe tratar bem o paciente se a equipe não é bem tratada, né? Então, primeiro, esse conceito tem que começar com a própria instituição em relação à equipe de saúde. A equipe de saúde também tem que se sentir num ambiente saudável, produtivo, para que ela possa repassar isso para os pacientes. Como é que eu vou cobrar de uma pessoa que ela dê um atendimento humanizado, que ela dê atenção, se ela não recebe, né? Então, ninguém dá o que não tem. Então, começa da própria equipe de saúde, né? Do próprio clima organizacional entre profissionais, entre chefias, e a partir daí isso se estende para o paciente, para que todos acabam ganhando, né? Porque quanto menos tempo o paciente fica na instituição, melhor é para ele, para a equipe e para a própria instituição. Quando a gente está falando de hospital, né? Às vezes tem um paciente que chega com dores, enfim, passando mal e fica horas ali esperando, seja na rede pública, às vezes até na rede particular também isso acontece. É meio que se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento do outro, respeitando as regras, como você falou, mas tentando agilizar. E aí, Rubiana, a gente falou muito de hospital, né? O atendimento humanizado, ele é inerente só aos hospitais, ou seja, só em hospital que se fala disso. Você pode aplicar esses conceitos em outras áreas também, né? Todo ambiente onde existe um paciente, o atendimento humanizado, ele cabe. Isso vale para clínicas de odontológicas, exames, laboratórios, nutricionistas, psicólogos, todos os profissionais da área da saúde, né? Todo mundo que tem uma recepcionista, que tem pessoas que têm contato direto com o paciente, podem e devem implantar. Por quê? Eu sempre digo, o paciente, ele tem uma característica diferente de um profissional, de uma pessoa que, por exemplo, vai ao shopping. Você vai ao shopping para poder se divertir, né? O atendimento, já vai feliz. Você já vai feliz, né? Agora, a pessoa que vai ao hospital, normalmente ela vai contra a vontade, né? Então, assim, já começa a partir daí. Então, atitudes que às vezes a pessoa toma enquanto ela está doente, em condições normais, talvez ela não agiria daquela maneira. Então, ela chega mais irritada, ela chega mais fragilizada, ela fica mais nervosa. Então, a pessoa que está do outro lado, ela tem que entender que aquilo ali para ela pode ser o 5º, 6º paciente que ela atende, mas para o paciente ele é único, é o momento dele, né? É o problema dele, a dificuldade dele, às vezes é a primeira vez que ele está passando por aquilo e só por conta disso ele já exige aí a questão que é um dos conceitos fundamentais, como o Leandro falou, que é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Muito bacana. Rubiana, a gente sabe que inclusive você faz um trabalho, você faz palestras, enfim, eu sei que você trabalha muito nessa área, ajudando as pessoas, ajudando os profissionais, ajudando os estabelecimentos. Quem quiser saber mais, bater um papo contigo, Rubiana, onde que encontra a psicóloga Rubiana Rodrigues? Eu vou deixar minhas redes sociais, eu tenho postado semanalmente vídeos e assuntos, né, sobre referente ao atendimento humanizado e sobre inteligência emocional como um todo. Palestrante Rubiana com y.rodrigues no Instagram. E no YouTube também tem várias palestras já que eu realizei, não só nesse tema, como outros afins também, que é o canal do YouTube, Palestrante Rubiana Rodrigues. Palestrante Rubiana Rodrigues, é só procurar Rubiana, Rubi, R-Y, R-U-B-Y. Isso, Rubiana Rodrigues.
Rubiana, muito obrigado pela participação conosco, obrigado pelos esclarecimentos. A gente espera aqui numa próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós que agradecemos, Rubiana. Um abraço, tchau, tchau.